Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje falaremos sobre a primeira parte das técnicas de melhoramento. Bem, para a gente falar de melhoramento, a gente precisa tratar o pixel, ou seja, manipular o pixel. Geralmente, essas operações trabalham da seguinte forma: você vai pegar um pixel, realizar alguma transformação e produzir um novo pixel. Pode ser na mesma posição, pode ser posição diferente, pode ser geralmente com um valor de nível de cinza diferente. O que você pode fazer também é uma operação local. Então, em vez de pegar um único pixel, eu pego vários pixels, faço um cálculo em cima de todos esses pixels e, após esse cálculo, eu vou modificar um pixel na imagem de saída. Ok? Então, eu tenho vários pixels e vou modificar apenas um. Eu também posso ter o tratamento global, onde eu pego todos os pixels da imagem e vou, baseado nesse análise global da imagem, eu vou produzir um pixel de saída. As mais simples são as operações aritméticas envolvendo dois pixels. Por exemplo, a gente pode fazer uma adição de duas imagens. Eu tenho aqui a imagem P e a imagem Q. Então, eu vou pegar todos os pixels da imagem P e somar com a imagem Q. Geralmente são imagens que possuem o mesmo tamanho. É possível fazer com imagens de tamanho diferente, mas a gente tem que tomar alguns cuidados para não ultrapassar as bordas da imagem, né? Procurar uma região onde não existe pixel. Então você pode fazer isso daqui, geralmente é utilizado para reduzir ruídos. Nós podemos também fazer a subtração de imagens. Então a imagem P subtrai os valores de níveis de cinza dos pixels da imagem Q, muito utilizada em imagem médica e para remoção de fundo. Okay? Ou então para realçar o que modificou de uma imagem para outra, ou seja, qual é a diferença de uma imagem para outra. A multiplicação, você pega os níveis de cinza de um pixel da imagem e multiplica pelos níveis de cinza da outra imagem. Lembrando que nós temos o limite inferior e o limite superior, né? Então depois a gente tem que fazer um cálculo para que não ultrapasse os níveis de cinza. Como assim, professor? Se você tem imagem aqui, por exemplo, que vai de 0 a 255, essa aqui vai de 0 a 255, cuidado para não passar de 255, né? Então a gente verá lá na frente como fazer algumas correções. Aqui muito utilizado para corrigir sombras. Também é possível da mesma forma fazer a divisão e também fazer a média. Veja que aqui é a média de n imagens. Então se você tem duas imagens, você soma todo mundo e divide por 2. Se você tem 9 imagens, você soma as 9 e divide por 9, ok? Esse z aqui é o z que veio do somatório naquela posição xy. Tá, aqui nós temos exemplo de subtração. Nós temos essas duas imagens que são muito parecidas. A grande diferença é que aqui eu tenho um nível de cinza alto e aqui eu tenho um nível de cinza baixo. Aqui eu tenho um nível de cinza baixo, aqui eu tenho um nível de cinza alto. Então, quando eu fizer a subtração dessas duas imagens, nós teremos algo parecido com isso daqui, onde vai realçar onde há a diferença. Ou seja, o que é que mudou dessa imagem para essa. Um exemplo aqui muito utilizado em imagens de câmera, né? Sistemas de segurança. Então dá pra gente ter aqui esse mesmo, praticamente o mesmo cenário. Eu tenho aqui novamente praticamente o mesmo cenário. A diferença é que agora eu tenho um personagem aqui, uma pessoa passando. Então a gente consegue ver aqui a diferença dessa imagem para essa. Então a gente consegue realçar a região diferente. Um exemplo aqui de soma da média de n imagens, né? 5, 10, 20, 50 e 100 imagens. Então veja, como eu falei na aula passada, a maioria dos dispositivos, a maioria não, todos os dispositivos possuem ruídos. Então imagina uma imagem de satélite que você vai pegar uma área gigantesca, né? Então querendo ou não vai aparecer um ruído. Então o que é que você pode fazer? A gente tem que lembrar que a maioria das vezes os ruídos não são fixos, os ruídos são aleatórios. Então, se for um ruído fixo em determinada posição, não é ruído, é defeito. Então, um ruído ele pode parar em qualquer posição da imagem. Então, se você fizer uma única imagem, você vai ter aquele único ruído naquela posição. Mas se você tem mais de uma imagem, o ruído vai estar em posições diferentes. Então, quando você somar todos e fizer a média, provavelmente você vai somar uma região que tem ruído com várias outras que não tem. Então, o efeito do ruído vai sendo disperso no somatório
e na média. Podemos fazer também operações lógicas, principalmente com imagens binárias. É a mesma lógica que a gente viu lá em Introdução à Computação. O ou ele vai ser verdade quando pelo menos um for verdade, né? Então, esse aqui é verdade, então todos esses daqui serão verdade, todos aqui serão verdade, né? Ou seja, só será falso quando os dois forem falsos. O i ele vai ser falso quando pelo menos um deles for falso, né? Então, como aqui é falso, qualquer combinação aqui será falso, como aqui é falso, qualquer combinação será falso. Ou seja, ele só será verdade quando obrigatoriamente os dois forem verdade. Então, aqui e aqui nós teremos verdade. Temos o ou exclusivo, ou seja, ele só vai ser verdade quando os dois forem diferentes. Ou seja, se aqui for 0, aqui obrigatoriamente tem que ser 1. Se aqui for 1, aqui obrigatoriamente tem que ser 0. E nós temos a subtração. A subtração é o que tem um e que não tem no outro. Por exemplo, se aqui tem em A, então não pode ter em B. Também podemos fazer operações entre conjuntos. Então nós temos aqui a imagem A, a imagem B. Nós temos aqui essas duas criaturinhas dentro desse plano. Então se a gente fizer A unida a B, então é tudo que está em A e tudo que está em B. A interseção B, tudo que está apenas em A e B ao mesmo tempo. O complementar de A é tudo que está na imagem que não está em A. Já o A menos B é tudo que está em A, mas que não está em B. Então nós temos aqui a imagem A e a imagem B. Se nós fizermos a negação de B, ou seja, onde tem branco passa a ser preto, onde tem preto passa a ser branco. O ou, lembrando que é o seguinte, pessoal, nosso fundo aqui é branco, tá certo? Para esse exemplozinho que eu estou dando aqui para vocês, o fundo é branco, o pixel ativo é preto, mas geralmente a gente trabalha ao contrário, tá certo? Então, o que é que eu estou dizendo? Então, aqui o preto é verdadeiro e o branco que é fundo é zero, tá certo? Para esse exemplo aqui que eu estou passando para vocês. Aqui, o que é que eu quero dizer com isso? Ou preto aqui ou preto nessa imagem, tá certo? Então, por isso que, por exemplo, aqui não houve nenhum toque, mas como está em B, então também estará na somatório. Aqui, como está apenas em A, também estará no somatório. Já o I não. Ele precisa estar obrigatoriamente tanto em A como também simultaneamente em B na mesma região. Então a gente vê que aqui que esse pontinho aqui pertence aqui dentro, esse pontinho pertence aqui dentro, mas esse pontinho bem que assim não está aqui dentro, certo? Então ele ficará fora. Tem que estar obrigatoriamente em A e em B ao mesmo tempo. Que seria o ou exclusivo. Está em A, mas não pode estar em B. Ou está em B e não pode estar em A. Ou seja, está no um, mas não pode estar no outro. Então, por exemplo, aqui, esse ponto aqui só está em B e não está em A. Então ele estará na imagem resultante. Está aqui pretinho. Aqui está em B, mas não está em A. Então ele estará também na imagem resultante. Esse cantinho bem aqui, ele está mais ou menos bem aqui. Só tem em A, mas não tem B. Ótimo, então ele é exclusivo. Então ele estará aqui na saída. E aqui é a subtração de A por B, ou seja, está em A, mas não está em B. Ou seja, isso daqui é preto, está em A, mas também está em B. Então ele tem que ficar fora. Então, como ele está fora, ele será branco. Aqui, por exemplo, esse cantinho bem aqui está em A, mas não está em B. Então, ótimo, ele estará aqui na saída. Ou seja, se tiver em A, mas tiver algum componentezinho também em B, estará fora. Se for exclusivo, de A estará na saída. Ordem é extremamente importante. A menos B gera um resultado, B menos A gera outro. Também é possível fazer algumas operações em escala de cinza. Por exemplo, aqui nós temos a negação. A negação do zero é o 255 e a negação do 255 é zero. Ou seja, se eu botar 254, fica 1. Se eu botar 253, fica 2. Se eu botar aqui na metade, virar para metade. E assim, à medida que eu vou me aproximando de zero, eu vou me aproximando de 255. Um exemplo aqui da operação média, que seria essa operação média. Eu tenho essa janelinha aqui de pixels, vamos supor que aqui tem 8 pixels na largura e 16 no comprimento. Então eu vou pegar esses 8 vezes 16 aqui, faço a média de todo mundo aqui, o resultado da média eu aplico
no pixelzinho de saída. Veja que aqui o XY é o pixel central. Então só quem vai sofrer esse valor como resultado será o pixel central. Então nós chamamos isso daqui de máscara ou template. Então eu vou aplicar esse template aqui em cima e vou percorrer. O XY central terá como sair daqui o XY central. Então por isso aqui nós temos essa imagem meio que borrada, porque ela é a média da região inteira. Nós podemos também utilizar máscara. O que seria uma máscara? É uma região de interesse, é o que eu estou interessado em passar para a próxima etapa. O que não estiver dentro dessa máscara será eliminado. Então, por exemplo, aqui eu criei essa máscarazinha branquinha aqui e aqui. Veja que é o mesmo tamanho, tem a mesma área. E aí eu disse, olha, dessa imagem aqui eu só quero que tiver aqui dentro. Então eu vou percorrendo aqui. É branco? Não. Próxima linha. É branco? Não. É. Então qual é a posição aqui? É XY. Então eu venho na imagem aqui XY e pego o valor de cinza daqui e boto na imagem de saída. E assim eu faço para todos os pixels até chegar aqui. Também é possível aplicar algumas a gente chama de transformações, geralmente transformações espaciais, vindas lá da computação gráfica. Então aqui copiar a imagem, né, a identidade. Aqui nós temos a escala, ou seja, nós vamos ampliar a imagem, ou seja, um fator de escala em x e um fator de escala em y. Você pode fazer um fator de escala igual, tanto para x quanto para y. Ou seja, você teria uma imagem que seria proporcional, ou você pode fazer um fator de escala diferente, tanto para x quanto para y, aí você esticaria a imagem. Nós podemos fazer uma rotação, então significa se eu tenho um pontinho aqui que está na posição XY, na imagem de saída ele estará em outra posição XY, dado o meu ângulozinho aqui. A translação significa o quanto que eu quero deslocar a imagem para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. O cisalhamento é como se a gente meio que entortasse a imagem, né? Você pode fazer o cisalhamento tanto em X quanto em Y. Então veja que aqui essa partezinha aqui meio que desceu, né? Então você pode fazer o tanto que você quiser, tanto em X quanto em Y. Veja que aqui é o cisalhamento vertical, ou seja, eu peguei essa parte de cima aqui, fiz ela descer, mantive essa parte aqui fixa, e aqui eu horizontal, eu mantive esse pontinho aqui fixo, né, e dei uma deslizada para a direita. Ocorre muitas vezes quando a gente está trabalhando com escala e com rotações, uma coisa que a gente chama de serrilhamento, ou seja, um efeito de serrilhado. Veja que aqui essa imagem está tão bonitinha, não tem problema nenhum, mas quando a gente faz uma rotação, aparece esse efeitozinho que a borda fica feia, né? Então para isso a gente pode utilizar mecanismos para suavizar essas bordinhas aí. Método de interpolação. Como é que eu vou pegar um pixelzinho do que estava aqui com o que está lá e fazer um cálculo para dar uma suavizada nessa borda. Então está aí um exemplo de rotação. Então rotacionei tantos graus aqui esta figura. Então operação de escala. A escala nós vamos precisar em alguns casos, certo? Fazer essa principalmente quando a gente for trabalhar com interpolação. Então tá aqui a escala. Você diminuiu o tamanho da imagem ou ampliou a imagem. Se for uma escala entre 0 e 1, você vai diminuir a imagem. Se for acima de 1, você vai ampliar. Está aqui um efeito da translação, né? Tava aqui meu elementozinho aqui, eu joguei ele um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a direita. Então, para a gente trabalhar com melhoramento de imagens, você precisa inicialmente saber o que é que você quer. Por quê? Porque cada técnica tem uma aplicação específica, um resultado específico. Então, você precisa saber o que é que você quer e precisa conhecer as técnicas que fazem determinada aplicação, determinada operação. Geralmente elas dividem-se em domínio espacial, ou seja, você vai apenas se preocupar com as posições x, y de cada pixel. O domínio da frequência, você vai trabalhar aí geralmente mais diretamente com a amplitude das imagens, ou você pode combinar os dois domínios, caso você queira. Primeiramente falaremos rapidamente sobre as transformadas, né? Então, quando a gente fala em transformada, geralmente é uma aplicação onde você tem uma quantidade de dados, você transforma em uma outra realidade, mas você consegue depois voltar para o domínio inicial, original, certo? Então aqui a gente, para as nossas imagens, a gente sai do domínio espacial, aplica a transformada e vai para o domínio da transformada, que pode ser frequência ou pode ser outra coisa. Geralmente a gente trabalha com frequência.
faz as operações que você quiser no domínio da frequência e depois faz a operação inversa, ou seja, você volta para o domínio espacial novamente. Então está aqui um exemplo da transformada de Fourier. Nós temos essa imagem que ela tem um padrão de ruído, veja que é um ruído repetitivo. Então se a gente pegar como é um ruído repetitivo em nível de cinza, né? Então é uma frequência que está se repetindo. Então a gente aplica o domínio tira do domínio espacial, vai para o domínio da frequência. No domínio da frequência a gente vê que tem realmente um padrão de comportamento. Então eu vou pegar aqui e vou aplicar essa máscarazinha aqui, ou seja, tudo que tiver dentro dessa máscara aqui eu vou ignorar, eu vou eliminar. Eliminei tudo isso daqui, ou seja, ficará um círculo aqui que vai eliminar todos esses pontinhos. Depois eu volto novamente para o domínio espacial e aí eu me livro de todo esse ruído. Uma técnica extremamente utilizada são as técnicas de realce de contraste. Geralmente acontece de algumas imagens ter o que nós chamamos de imagens de baixo contraste. Na imagem de baixo contraste a gente vê que praticamente todos os níveis de cinza são muito próximos uns dos outros. Essa aqui é um exemplo de imagem de médio contraste, essa aqui é uma imagem de alto contraste. Então a gente pode aplicar técnicas para distribuir melhor esses níveis de cinza. Então para a gente entender como é que está a distribuição desses níveis de cinza, a gente cria uma técnica chamada de histograma. Ou seja, o histograma é apenas um contador de frequências, um contador de ocorrências. Ou seja, ele vai dizer quantas vezes um determinado nível de cinza está presente naquela imagem. Então para cada linha eu vou percorrer cada coluna dessa linha. Pego o valor do nível de cinza e eu vou criar um histograma, ou seja, um contador para cada nível de cinza. Então eu tenho que contar a quantidade de zeros que aconteceu, a quantidade de 1, de 2, de 3, de 4. Ou seja, se essa imagem tiver 256 níveis de cinza, eu vou contar quantos níveis de cinza de cada nível, de 0 até 255, aconteceu. Ou seja, vamos supor que aqui é 144. Então eu vou lá no meu histograma na posição 144 e acrescento mais 1. E eu faço isso para todos os pixelzinhos da imagem, da primeira linha até a última, da primeira coluna até a última. Essa é uma imagem de baixo contraste. Por quê? Porque o histograma dela está bem concentrado aqui no meio, né? Ela é uma imagem de baixo contraste, cujo valor médio é mais ou menos aqui na metade do nosso espectro aqui do nível de cinza. Então ela é média. Se ela fosse escura, esse histograma estaria deslocado um pouquinho mais para cá. Se ela fosse clara, era de baixo contraste, mas deslocado para cá. Então, uma das técnicas para manipular o histograma é a equalização de histograma. Ela melhora o contraste da imagem porque ela tenta espalhar de forma igualitária os níveis de cinza da imagem. Então, o primeiro passo é calcular o histograma, ou seja, percorrer toda a imagem e ver quantos de cada nível de cinza existe na imagem. Foi o que a gente viu aqui. O próximo passo seria calcular o histograma acumulado. Como é que funciona? A quantidade de níveis de cinza zero é o próprio quantidade de níveis de cinza zero. Já os próximos, do 1 até o último, eu vou pegar o atual e somar com o anterior. Ou seja, quem seria o nível de cinza 1? É o nível de cinza 1 mais o nível de cinza 0. Quem seria o nível de cinza 2? É o nível de cinza 2 mais o nível de cinza 1. Lembrando que o nível de cinza 1 já acabou de ser atualizado anteriormente, ou seja, é acumulativo. Você faz isso até o último nível de cinza. G-1 aqui é o último nível de cinza. Lembrando que começa no 0 e vai até G-1, onde G é a quantidade de níveis de cinza. Depois nós fazemos o que nós chamamos de função de transformação. Ou seja, o transformado do nível de cinza P é a quantidade de níveis de cinza dividido pela área multiplicado pelo acumulado do nível de cinza. Bem, e aí nós temos a imagem de saída. Então, para todo e qualquer nível de cinza, P eu vou substituir pelo transformado de P. Certo? Como assim, professor? Se você quer saber qual é o nível de cinza 100, então você vai lá na transformado de 100
e ver qual é o resultado disso e bota lá no nível de cinza que você quer. Então tá aqui, eu tenho essa imagem de baixo contraste, ela é feita a equalização e nós temos como saída aqui essa imagem. Então veja, está aqui o nível de cinza, após a transformação, está aqui o histograma equalizado. Eu tenho aqui a imagem original, veja que ela também é de baixo nível de cinza, ela é mais escura, por isso que o histograma está aqui mais para a esquerda, e após a equalização, ela aqui está mais espalhada. O nível de cinza zero é o próprio nível de cinza zero, e aí eu vou pegando esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, ou seja, é sempre acumulando. E aí veja que nunca desce. Após o corte, onde a gente faz a média da área, nós teremos essa distribuição. Existem outras formas de a gente manipular os nossos pixels. No caso aqui, nós vamos aplicar o que nós chamamos de kernel ou máscara. Então, isso daqui significa que é o peso, ou seja, qual o grau de importância desse pixel em relação aos seus 8 vizinhos. Após isso, nós faremos uma média. Isso quer dizer o quê? Então veja que aqui é um kernelzinho de 3×3. Eu vou pegar esse kernelzinho aqui e botar aqui sobre a minha imagem de uma região de 3×3. Ou seja, o peso desse pixel seria 1, o peso desse seria 1, esse 1 e assim sucessivamente. Após isso, eu multiplico 10 pelo peso, somo, faço isso para todas as posições, somo todo mundo e divido pela quantidade, geralmente pelo somatório do peso. Então aqui, como todo mundo aqui é 1, então eu estou fazendo uma média dos 9, ou seja, dos 3×3. Certo? Então somando, todo mundo pelo seu peso, dá 90, dividindo pela somatória do peso, somatório dá 9, 90 por 9 dá 10. Significa o quê? Que nessa posiçãozinha central aqui, eu vou substituir por 10. Qual é o próximo passo? Eu vou pegar esse kernelzinho aqui e deslocar para a direita. E aí eu vou fazer o mesmo processo novamente com todos esses vizinhos. Vai ter um outro valor, eu coloco aqui, desloco. Nós chamamos isso de convolução. Então nós vamos fazer esse kernel convoluir sobre a imagem. Professor, e o que seriam esses X? Então veja que esse meu pixel central está posicionado bem aqui. Significa que eu não vou conseguir fazer o cálculo sobre as posições que estão aqui na borda. Por quê? Porque aqui eu tenho uma borda de 1 pixel. Então eu vou perder aqui a borda de 1 pixel. Se eu tivesse um raio 2, eu ia perder 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E assim sucessivamente. Existem outras formas de você refazer. Então, por exemplo, se eu, professor, eu posso pegar esse centro aqui e botar bem aqui. Eu vou fazer esse cálculo apenas com esses 4. Você pode fazer, certo? Mas dá muito mais trabalho. É mais simples você apenas ignorar. Imagina uma imagem de 1024 por 2000 e tanto. Uma linhazinha na esquerda embaixo não vai fazer diferença nenhuma. Bem, nós chamamos disso de convolução da média, né? Ou então filtro de passa baixa. Temos aqui os kernels, né? Uma 3×3, 5×5 e 7×7. Então geralmente são os mais utilizados, mas você também pode fazer com outros. Então aqui todo mundo tem peso 1. Você pode aqui, caso queira, fazer também com peso diferente. Então, por exemplo, aqui tem peso 2. Então, em vez de dividir por 9, você vai dividir por 10. 6, 7, 8, mais 2, 10. Então, você faz a divisão por 10. Aqui a mesma coisa. 4, 8, 10, 12, 16. Então, você aplica isso daqui sobre a sua imagem e você faz a divisão por 16. Veja que é o somatório dos pesos, tá certo? Para cada pixel XY. Então, é o peso multiplicado pelo pixel da imagem. Cadê a imagem? Tá aqui, né? Multiplicado pelo pixel da imagem. E antes de aplicar, você vai ter que dividir pelo somatório do peso. Professor, qual a diferença disso daqui para esse? Significa que você está valorizando mais o pixel central do que os vizinhos. Você está valorizando mais o pixel central do que alguns vizinhos. Bem, tá aqui a aplicação do filtro de passa baixa que a gente viu ainda há pouco, né? Só que aqui é o kernel de 3×3, todos os pesos são 1.
Então veja que aplicando a média, você tem uma imagem aqui bem borrada, ela vai suaviza o efeito do borrado sobre a imagem. Já no passo alto não, você está supervalorizando um determinado pixel em relação aos seus vizinhos. Então você vai dizer que olha, esse pixel aqui é muito mais importante do que todos os outros que estão aqui. Esse pixel aqui é muito mais importante do que todos os outros e assim sucessivamente. Então você vai realçar aquele ruído. Então se aquele pixelzinho, aquela estrutura na imagem é diferente dos seus vizinhos, então ele vai ser super valorizado. Então veja, está aqui os kernels, os mais usados, e está aqui a fórmula. Qual a diferença? A diferença é que aqui nós não temos a divisão pelo somatório. Então veja, se você tiver uma coisinha aqui que é um pouquinho diferente dos seus vizinhos, ele será realçado aqui na imagem de saída. Temos também o filtro da mediana, que ela é utilizada para remover ruídos. Como é que funciona? Você vai pegar todos os pixels da imagem, colocá-los em uma ordem crescente e pegar o elemento mediano. Quem é o elemento mediano? Aquele que está bem no centro. Então vamos supor aqui que eu tenho dentro de um kernel 3x3, então nós temos 9 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é o elemento central? É aquele que está bem no meio, tem 4 para lá, 4 para cá, esse é o elemento central. E agora nós colocaremos em ordem crescente, então 10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100. Então quem é que está na posição central é o 20, então é o 20 que ficará aqui na imagem de saída. Então, veja que é possível retirar aqui algumas imperfeições da imagem. Então o que é uma borda? Geralmente é uma região da imagem que tem uma mudança muito brusca em relação aos vizinhos. Significa que existe um gradiente, ou seja, existe uma variação grande nesses níveis de cinza. Então vamos ver aqui. Esse gradiente aqui indica o grau de inclinação da borda, digamos assim. Como nós estamos trabalhando com imagem em 2 dimensões, nós temos que considerar as 2 dimensões. Ou seja, qual é o grau de mudança em x e qual é o grau de mudança em y. Para calcular o gradiente, nós precisamos do gradiente de x e do gradiente de y. O gradiente final é o somatório do quadrado do gradiente de x com o gradiente de y. Depois eu retiro a raiz quadrada. E como é que a gente vai calcular a direção do gradiente? O arco tangente do gradiente de y, o gradiente de x. Então não se preocupe, já temos tudo isso já calculado para a gente. Tá certo? Então nós apenas aplicaremos as máscaras sobre a imagem e faremos as operações. Então esse aqui é a técnica de realce de bordas de Sobel, onde nós temos aqui o gradiente de x e o gradiente de y. Então tá aqui a máscarazinha, é só aplicar peso vezes a imagem em x, faz o peso vezes a imagem em y. Então tá aqui, daqui é a minha imagem. Opa, desculpa, aqui ficou unido. Então esse daqui é o gradiente em x e aqui o gradiente em y. E no final das contas nós faremos isso daqui para todos os pixels da imagem. Pego esse ao quadrado mais esse ao quadrado, pego esse ao quadrado mais esse ao quadrado, tiro a raiz quadrada, puff, e assim sucessivamente. Eu farei. Veja que aqui eu realço o gradiente em x, eu realço as estruturas na direção de y, o gradiente em y, eu realço as estruturas em x, e no final das contas eu faço a combinação de duas e eu tenho aí as bordas detectadas, onde tem bastante variação de um pixel para o outro, tanto em x quanto em y. Tá aí mais uma aplicação do detector de bordas de Sobel. Temos também pre-white, muito parecida, a diferença é só os pesos, né? Então tá aqui de x de y, faz novamente a aplicação, as estruturas, aqui já é o gradiente final. Esse daqui, veja que eu tenho as estruturas em x e em y, aqui em x e em y. Temos de Roberts, que é extremamente simples, em x e em y. Veja que o cálculo é o mesmo, tá aí a estrutura final. E temos o isotrópico, que é extremamente parecido com o de Sobel, em x e y, a fórmula é a mesma. Então tá aí as comparações: Roberts, Sobel, pre-white e o isotrópico. Os não direcionais, veja que aqui nós tínhamos um para x, outro para y, são os chamados direcionais.
E nós temos também aqui os não direcionais. Você apenas aplica o kernel. Então, temos aqui Laplace, tá aqui o meu kernel, um outro kernel, né? A, B e C. Mas a aplicação é a mesma. Quando a gente fala em cor, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Brilho é a noção monocromática de intensidade. Matiz é a cor dominante. Saturação é a pureza da luz branca. Cromaticidade é a soma da matiz mais a saturação. E uma cor é caracterizada pelo brilho e pela cromaticidade. A gente pode trabalhar com diversos sistemas de cores. Isso aqui é uma forma da gente normalizar as nossas cores. Vamos supor que aqui seja vermelho, verde e azul, tá certo? RGB. Esse valorzinho X minúsculo seria a porcentagem de vermelho entre vermelho, verde e azul. O Y aqui seria a porcentagem, a quantidade de verde na imagem que contém vermelho, verde e azul. E o azul, né, o Z, seria a porcentagem, ou seja, a quantidade de azul que tem entre todas as outras cores, certo? Então, veja que esse daqui é um valor normalizado, o somatório dos três tem que dar 1. Como assim? Se daqui é 50%, aqui é 20%, obrigatoriamente esse é 30%. Então, o somatório disso aqui tem que dar 1. Então, normalizando as nossas cores, ou seja, elas variando de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Então, se a gente colocar essas três cores num sistema de coordenada de 3 dimensões, né, nós teríamos esse cubozinho aqui, tá certo? Então aqui 000 seria o preto e o 111 seria o branco. Então, se a gente colocar todos os valores iguais para RG e B, nós teremos a escala de cinza aqui no meio, tá certo? Indo do 000 até o 111. Neste pontinho bem aqui, ele é o 010, ou seja, 0 aqui no azul, 1 no verde e 0 no vermelho, ou seja, nós temos aqui o verde. Então, esse eixo aqui é o verde, esse eixo aqui é o azul, esse eixo aqui é o vermelho, tá certo? Então, somente azul, somente verde e somente vermelho. E aí nós teríamos dentro desse cubo todas as cores possíveis dentro desse cubinho, tá certo? Então, quem seria este aqui? Seria um no azul e um no vermelho. Então, nós temos aqui o magenta. Quem seria esse daqui? Um no azul com um no verde. Quem seria esse? É um no verde com um no vermelho. Então nós teremos o amarelo. Você já deve ter visto em algum lugar, principalmente nas impressoras, né, que nós chamamos de semi, ciano, yellow e o magenta. Nós temos aqui as cores aditivas e as cores subtrativas. As aditivas a gente parte do 0 e vai para 1. Já as subtrativas, nós partimos do 0 ou do 1 e iremos para as demais cores. Como assim, professor? Nos nossos monitores, geralmente o fundo é preto, né? Então a gente parte do preto e vai adicionando cores do 0 até o 1 para obter as nossas imagens. Mas as impressoras trabalham com o contrário. Por quê? Porque o papel é branco, então a gente já parte do branco e quer, a partir do branco, obter as outras cores. Então a gente parte do branco e quer obter as outras cores, então a gente vai subtraindo. Então a gente chama que são um sistema de cores subtrativos. Então as impressoras trabalham com fundo branco, ou seja, com o sistema CMY ou CMYK. Você já deve ter visto aí em algum lugar, né, nas suas impressoras já de tinta, laser e assim sucessivamente. Nós podemos ver nossas imagens em RGB como sendo três imagens monocromáticas. Essa daqui seria o canal vermelho, o verde e o azul. Então aqui tudo que está branco é porque tem uma certa quantidade de vermelho, certo, aqui dentro. Então está aqui o azul. Então o azul aqui é mais claro. Então significa aqui que aqui tem mais azul. Aqui é o verde na imagem. Então o que tiver mais claro aqui é porque tem mais verde aqui na imagem. E aqui é o vermelho. O que tiver mais branco aqui é porque tem mais vermelho aqui dentro dessa imagem. Então se a gente combinar essas três imagens aqui, a gente vai gerar essa. Tá aí o sistema CMY. Ciano, magenta e yellow, né? Utilizado em impressoras, são as cores secundárias. A gente pode partir do RGB e encontrar o CMY, ou partir do CMY e encontrar o RGB. Então a gente vai pegar o branco e subtrair o RGB, nós temos o CMY. A gente pode fazer o contrário, pegar o CMY, subtrair de 1, né, e encontra o RGB. Então tá aqui
ciano, yellow e magenta. Também temos 3 matrizes. Temos outros sistemas de cores muito mais complexos, né? Geralmente a gente só trabalha mesmo com RGB. Pelo menos na nossa disciplina trabalharemos apenas com RGB, ou monocromático ou binária. Então o HSI trabalha com matiz, saturação e intensidade. A intensidade é a média de RGB. A saturação vai ser a intensidade menos 3 sobre RGB multiplicado pelo menor RGB, menor verde, menor azul. A matiz seria o arco cosseno de 1 meio de R menos G mais R menos B. Tudo isso dividido por blá 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 blá. Tá certo? Então é uma complicação gigantesca para você conseguir encontrar aqui o HSI. Caso você já tenha o HSI, você pode fazer o processo inverso. Então o vermelho seria 1/3 de 1 mais S sobre cosseno de não sei o que, blá blá blá. Da mesma forma você encontra o B e da mesma forma você encontra o G. Y, o V, luminância e cromância. O Y é 30% do vermelho, mais 58% do verde, mais 11% do azul. Quem seria o U? Seria o azul menos o Y. Quem seria o vermelho? Desculpa, o V seria o vermelho menos o Y. Cores indexadas, né? Nós vimos também lá, são as paletas de cores, né? Então, dado uma imagem qualquer que seja, a gente já viu que ela é formada por vários pixelzinhos. Nessa imagem aqui, nós temos apenas essas cores aqui. Ou então, você pode fazer algum esquema aí para... Veja que aqui eu posso ter 28 milhões de cores se fosse no RGB. Só que se caso você queira, não, eu não quero 28 milhões de cores, eu quero só as 100 mais importantes. Então você pode utilizar ou quantização ou um algoritmo do Caminhos, por exemplo, e você calcula aí quais são as 100 mais importantes e faz o seu paletinha de cores. Então o 0 seria RGB fulano, o 2 seria o RGB no cicrano, o 8 seria RGB e assim sucessivamente você faria todas as suas 100 cores. Para cada imagem você faria a sua paletinha que represente a melhor forma possível essa sua imagem, né? As cores mais importantes. Caso você queira, você também pode aplicar cor numa imagem que era inicialmente tom de cinza e você pode pegar uma imagem que era colorida e gerar o tom de cinza. Você pode fazer as duas operações, né? Mas geralmente na imagem em tom de cinza para colorido, você vai então, aplicar uma pseudocor, certo? Você vai atribuir de acordo com um cálculo qualquer que você queira, tá certo? Então tá aqui, tem essa imagem, você vai aplicar, digamos, de 0 a 10 aplica cor tal, de 11 a 20 aplica cor tal e assim sucessivamente. Então você terá aqui na sua imagem aplicado cores de acordo com a sua paletinha aqui de transformação, né? Então você tem a sua paleta de transformação que vai do 0 ao 255. Se você estiver trabalhando com 256 cores, você pode trabalhar com a quantidade de cores que você quiser. Então, hoje em dia você tem imagem para tudo quanto é gosto. GIF, PNG, JPEG, BMP, Wave, MPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, tanto para imagens dinâmicas como para imagens estáticas, né? WebP, tem um monte. Qual é que você vai usar? O que seu sistema aguentar, tá certo? Eu, nas minhas imagens, trabalhei mais diretamente com PNG, JPEG, TIFF, mas principalmente com PNG. Então é isso, queridos. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.